Pastor, tudo bem, pastor André? Como está o senhor? Boa noite, tudo bem com vocês? É um privilégio estar aqui mais uma vez com a Igreja de Vila Formosa. O senhor está na igreja mais formosa de São Paulo. Com Os certeza. formosinhos aí, pastor. Muito bom tê-lo novamente aqui conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. As nossas casas estão de janelas abertas, portas abertas. E seja muito bem-vindo às nossas casas, viu, pastor? Com certeza. Só esperar passar a pandemia aí, pode convidar presencialmente que eu vou. Vamos convidar sim, pastor. E nós temos já uma grande feijoada marcada para não sei quando, sabe? Já tem mais de 2.000 pessoas convidadas. A Que gente bom. marcou para o término. É porque assim, a gente achou que a pandemia ia acabar logo, daí a gente marcou para o término da pandemia. Toda vez a gente convida mais gente, agora já está, olha. Vai a dona. Vai ter que ter uma multiplicação da feijoada, né? É isso aí. Pastor, será muito bom tê-lo aqui, viu? Não pode ter certeza que o Toninho, viu, Toninho? Anota aí. O pastor falou que ele vem presencialmente. Mês que vem, nossa igreja já começa a funcionar, pastor. Olha só. Nós já estaremos funcionando todos os sábados, a partir da metade do mês que vem. Pastor, fique à vontade, viu? Obrigado. O senhor podia falar um pouquinho mais sobre o senhor? Tem alguns aqui que ainda não conhecem. Claro. Bom, meu nome é André Vasconcelos. Eu destaco Vasconcelos porque na CPB nós temos outro colega, pastor também, que é o pastor André Oliveira, que trabalha com a lição da Escola Sabatina. E eu trabalho na Casa Publicadora há 4 anos, trabalho como editor de livros e periódicos. Um trabalho dentro da redação, nós temos várias editorias, por exemplo, a editoria de materiais didáticos, produzir os nossos livros para as escolas, temos a editoria de livros infanto-juvenil, temos a editoria de periódicos, temos também a editoria de livros denominacionais. Então, eu trabalho nessa editoria e também sou editor associado da revista Conexão 2.0, que é uma revista da Igreja para jovens, especialmente jovens que frequentam a rede de educação adventista. Então, vocês conhecem, né, o trabalho da Casa Publicadora Brasileira, e esse é o nosso ministério. Também ajudo a igreja de Cesário Lange. Cesário Lange é uma cidade aqui do ladinho de Tatuí, mas ela é bem conhecida pela Sociedade Torre de Vigia, dos Testemunhos de Jeová. Então, Cesário Lange é uma cidade bem desafiadora do ponto de vista evangelístico. Eu sou ancião nessa igreja, né? Eu e minha esposa frequentamos uma pequena igreja ali de mais ou menos 40, 50 membros. Então, eu entendo esse dilema de vocês de abrir a igreja, né? A dificuldade. Nós abrimos há apenas 3 semanas, nós retornamos, mas é todo um desafio, né? Cheio de protocolos. Por enquanto, nós estamos também fazendo reuniões apenas aos sábados. Mês que vem, agora em junho, nós estaremos retornando também com os cultos de domingo, mas a gente sabe que a qualquer momento isso pode mudar, né? A qualquer momento a gente pode ter que fechar a igreja de novo e continuar com os cultos online. Basicamente, né, estamos apresentados, e eu agradeço também mais uma vez pelo convite do irmão Toninho, né, de poder estar aqui com vocês. O irmão Toninho sempre me convida para estar, às vezes dá, às vezes não dá. Quarta-feira é sempre mais fácil, né, mas de sábado e às vezes de domingo já fica um pouquinho mais difícil. Mas, irmão Toninho, né, eu estou à disposição aí quando vocês precisarem. A gente planeja bastante, né? Planeja bem, marca uma data e aí dá certo, tá bom? Bom, eu quero convidar vocês agora a abrir a sua Bíblia e nós estaremos estudando o livro de Malaquias. O livro de Malaquias é muito interessante, tem muitos temas importantes. Eu vejo que vocês estão fazendo uma série sobre os profetas menores. Essa é uma sessão empolgante da Bíblia, é uma sessão muito interessante. E o livro de Malaquias tem muitas pérolas, tem muitas joias que nós poderíamos explorar aqui, mas eu escolhi extrair apenas um tema. Então, nós vamos pegar apenas 2 versos-chave de Malaquias capítulo 4 e nós vamos explorar um pouco mais esse tema de uma forma intertextual. Nós vamos utilizar como texto base Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, mas nós também vamos comparar essa passagem com vários textos da Bíblia.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Malaquias e acompanhe a leitura comigo. Malaquias capítulo 4, versos 4 e 5. O texto diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu quero destacar para vocês, esses dois versos, a figura de dois grandes profetas, a figura de Moisés e a figura de Elias. Esse é o único texto do Antigo Testamento que relaciona esses dois personagens da Bíblia hebraica. Não sei se vocês já tinham reparado nisso. Esses dois grandes profetas são reconhecidos na história bíblica como os profetas que foram levados para o céu, mas também que combateram fortemente a idolatria. Vocês vão se lembrar do episódio do bezerro de ouro, né, em referência a Moisés, mas também vão se lembrar do episódio no Monte Carmelo, com Elias combatendo os profetas de Baal. Então, esses dois grandes profetas do Antigo Testamento são lembrados por terem sido levados para o céu, mas também por combater a idolatria. E eu quero explorar um pouco mais a simbologia relacionada com esses dois profetas e então, com base nisso, ver qual é a relevância dessa mensagem para o mensageiro profético anunciado em Malaquias, tá certo? Então, nós vamos explorar a simbologia relacionada com Moisés e a simbologia relacionada com Elias e ver qual é a relevância desses dois grandes profetas e a mensagem deles para a nossa igreja e o tempo que nós estamos vivendo. Bom, vocês sabem que Moisés é o profeta que é lembrado principalmente por ser aquele que entregou a lei para o povo de Israel. Nós estamos estudando, inclusive, na lição da Escola Sabatina muito, né, o tema da aliança sinaítica. Há 3 lições, nas últimas 3 lições, nós estudamos sobre esse tema da aliança. E Moisés é a figura central em toda essa narrativa do Sinai. Obviamente, excetuando Deus, né, que é o personagem principal de toda a história bíblica, mas Moisés é o profeta que entrega a lei, é o profeta que faz mediação entre o povo de Israel e Deus. E eu quero convidar vocês deixem aí a sua Bíblia marcada em Malaquias capítulo 4, mas abra também lá em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, nós encontramos um episódio de apostasia no povo de Israel. Vocês se lembram? Lá em Êxodo capítulo 19, Deus aparece para o povo de Israel. O capítulo 20, Deus proclama os 10 mandamentos, entrega a lei para o povo. E aí vai até o capítulo 31. Né? Do capítulo 24 ao capítulo 31 tem uma série de leis. E no capítulo 32, nós vemos o povo em apostasia, o povo quebrando essa lei. Veja qual foi a atitude de Moisés. Primeiro vamos ler aqui o verso 7 e o verso 8. A Bíblia diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Aqui o povo havia rompido completamente o pacto que Deus havia feito com eles e eles, entre aspas, estavam pisando na lei. Moisés fica indignado com essa situação, ele retorna do Monte Sinai e quando ele encontra aquela cena de idolatria, de apostasia, ele toma uma atitude para combater a idolatria. E veja o que é dito no verso 25 até o verso 28. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão os deixara à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado,
passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Depois que o povo apostatou, depois que o povo pecou no tocante ao bezerro de ouro, Moisés intercedeu pelo povo e convocou aqueles que haviam permanecido fiéis, nesse caso a tribo de Levi, a punir os transgressores. Então, depois disso, vocês sabem qual o desfecho da história. Moisés retorna para o Monte Sinai, fica mais 40 dias ali, e ele volta, então, com novas tábuas da lei. Nós encontramos isso no capítulo 34, ali do verso 10 ao verso 17. E assim a aliança é renovada. Então, em resumo, Moisés é retratado nas Escrituras como o profeta que combate a adoração ao bezerro de ouro, medeia entre o povo e Deus, pune os transgressores e entrega a lei. Tá certo? Então, em resumo, Moisés representa a mensagem da lei. Então, pensem, porque nós estamos estudando o texto lá de Malaquias. Nós não estamos estudando o texto de Êxodo, capítulo 32. O que eu quero explorar é a simbologia de Moisés. Malaquias, capítulo 4, verso 4, diz: lembrai-vos da lei que eu vos prescrevi em Horebe. Então, Moisés é um mensageiro, é um arauto da lei de Deus. Até aí, tudo certo? Ok? Então, vamos prosseguir. Mas o texto de Malaquias também menciona outro e a ler aqui alguns versos, especialmente o verso 21, 38 e 40. E o contexto desse capítulo é semelhante ao do bezerro de ouro. Vocês conhecem muito bem a história. Havia se corrompido, havia seguido o costume de outras nações, nações pagãs, e passou a adorar Baal, especialmente por influência de Jezabel, que era Sidônia, e os sidônios adoravam a Baal. Então, nesse contexto de apostasia, nesse contexto de idolatria, Elias diz o seguinte, verso 21. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. E o verso 38 diz que depois de toda a cerimônia, né, pretendo resumir aqui, não quero me delongar, vocês sabem, é feito um desafio, os profetas de Baal estão de um lado, Elias do outro, eles constroem um altar, e os profetas de Baal se cortam, clamam para que Baal derrame fogo do céu, e nada acontece, eles ficam ali um bom tempo, Elias começa a zombar deles, fala assim, olha, quem sabe ele esteja no banheiro, né, gritem mais alto, tal, e ele começa a tirar sarro dessas pessoas, e quando chega a vez de Elias, ele pede que ele constrói um altar e pede para que aquele altar seja encharcado com água, cava uma valeta ao redor, aquela valeta se enche e depois Deus responde a prece de Elias e o verso 38 diz: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava naquela vala, né, no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Em resumo, Elias é retratado nas Escrituras como um profeta que combate a adoração a Baal, medeia entre o povo e Deus, pune os transgressores. Mas tem algo ainda que a gente não costuma explorar muito na simbologia de Elias. Isso está precisamente no livro de Malaquias. Eu quero convidar você a voltar para Malaquias, capítulo 4,
e o verso 6, o texto aqui diz que Elias, né, seria enviado antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, e aí diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias deveria preparar o caminho para o dia do Senhor. Então, aqui em Malaquias, o profeta Elias é um preparador para a vinda do Messias, que é chamado aqui no verso 2 de sol da justiça. E no capítulo 3 de Malaquias, no verso 1, de anjo da aliança. O mensageiro de Malaquias, capítulo 3, é o mesmo mensageiro do capítulo 4, identificado como Elias, tá certo? Os dois são introduzidos com uma fórmula que diz assim: eis que eu envio meu mensageiro. E aqui em Malaquias é dito: eis que eu envio Elias. Então, o mensageiro do capítulo 3 e o mensageiro do capítulo 4, que é chamado de Elias, são o mesmo personagem no livro do profeta Malaquias. Então, além de combater a idolatria, combater a adoração a Baal, fazer mediação entre o povo e Deus, punir os transgressores, Elias é reconhecido na literatura bíblica como aquele que deve preparar o caminho para o dia do Senhor, antes que o Senhor venha e fira a terra com maldição, ou seja, com pragas. Ele é um mensageiro escatológico que tem que preparar o caminho para a vinda de Deus. E isso aqui já começa a ficar um pouco claro o que Malaquias quer dizer com esse mensageiro profético. Então, vamos só fazer um resumo do que a gente viu até agora. Nós exploramos um pouco a simbologia de Moisés e de Elias. E nós vimos que esses dois profetas representam duas revelações. A revelação da lei e também a revelação que tem que ver com o Messias, com a preparação do caminho dele. Então, nós podemos dizer que Moisés aponta para o passado, para a lei, e que Elias aponta para o futuro, para a vinda do Messias, para aquela revelação que viria posteriormente. Vocês sabem que o Novo Testamento aplica essa profecia de Malaquias a João Batista. Por exemplo, abram a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 13. Lucas, capítulo 1. E se vocês tiverem algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade, tá certo? Eu gosto dessa dinâmica de poder interagir, de poder conversar. Então, é uma dinâmica diferente do púlpito, quando você está lá à frente e não há esse espaço. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, é só colocar ali o sinalzinho da mão e eu passo a palavra, tá certo? Lucas, capítulo 1, verso 13, vai dizer o seguinte, a partir do verso 13. O contexto aqui é a visão de Zacarias quanto ao nascimento de João Batista. E aqui nós vamos ler do verso 13 ao 17. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E veja, aqui ele já começa a citar o texto de Malaquias, capítulo 4. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós podemos dizer que essa profecia se cumpriu parcialmente no ministério de João, capítulo 3, capítulo 4, que desenvolveu seu ministério no espírito e no poder que caracterizaram o profeta Elias. Porém, é importante destacar que quando João foi interrogado por um grupo de fariseus e sacerdotes quanto à própria missão dele, ele negou ser Elias. Mas como assim? A Bíblia fala que ele é Elias, mas ele não é Elias? Vamos tentar entender um pouco mais isso. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versos 21 a 23. João,
capítulo 1, versos 21 a 23. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho ao Senhor. Olha só que interessante. João Batista negou ser o profeta Elias, mas nós vimos em Lucas que ele acho que é até interessante a gente ler esse texto. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17. Nós vamos ver nesse texto que havia uma crença no período de Jesus de que o profeta Elias, que ascendeu ao céu, deveria voltar literalmente para ungir e apresentar o filho de Davi, o Messias davídico. Mateus capítulo 17, verso 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Olha só que interessante essa informação. Os discípulos haviam aprendido dos escribas que Elias deveria vir para preparar o caminho do Senhor. E é por causa dessa crença que João Batista disse: não, peraí, eu não sou o profeta Elias. E a Bíblia diz que Elias veio, que João Batista, aliás, veio no espírito e poder de Elias. Ou seja, a obra de João Batista era semelhante à obra de Elias no passado, de combater a idolatria, de fazer uma mediação entre o povo e Deus, de chamar o pecado pelo seu nome exato e de preparar o caminho para a vinda do Messias. Então, essa profecia de Malaquias se cumpriu parcialmente em João Batista. Agora, tem mais um detalhe interessante, que é a menção a Isaías 40 por João Batista. João Batista disse que ele é a voz que clama no deserto. Curiosamente, há uma conexão textual muito forte entre Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 3 e Isaías capítulo 40. Por exemplo, se nós voltarmos lá para Malaquias capítulo 3, nós encontramos a expressão assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Olha só, preparar o caminho diante de mim. Olha essa expressão. Agora, compare essa expressão com Isaías, capítulo 40, que diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. No texto hebraico, aqui nós temos as mesmas expressões, o mesmo verbo, o mesmo advérbio, o mesmo substantivo. Então, é praticamente uma citação. Malaquias, 3, é praticamente uma citação de Isaías, capítulo 40. E isso é tão interessante que Marcos, e a gente está passeando pela Bíblia, eu falei que nós íamos comparar esse texto de Malaquias com várias passagens, mas se você abrir a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 1, a gente vai ver que o evangelista juntou esses dois textos, Isaías 40 e Malaquias, capítulo 3. Olha só o que diz Marcos, capítulo 1, verso 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Mas espera aí, esse texto não é de Isaías, esse texto é de Malaquias. E a segunda parte do verso 3, aqui nesse caso, é que é o texto de Isaías. Aí ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha que interessante, Marcos juntou a profecia de Malaquias com a profecia de Isaías. Isso é muito comum no estilo rabínico. É como se Marcos estivesse dialogando com uma pessoa. Ele diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro. Mas quem é o mensageiro do Senhor? O mensageiro do Senhor é a voz que clama no deserto. Então, ao juntar esses dois textos, ele relaciona o mensageiro de Isaías, capítulo 40, com o mensageiro de Malaquias, capítulo 4. E é muito interessante
que Ellen White e o Novo Testamento, também outras passagens, nós não vamos ter tempo de explorar tanto esse assunto aqui, relacionam tanto Isaías 40 quanto a profecia de Malaquias 4 com a obra do povo remanescente. Eles, o remanescente, são o povo escolhido para preparar o caminho de Deus antes que o Senhor venha e fira a terra. E esse povo remanescente tem que juntar a mensagem da lei. Vamos lá, lembrar, Malaquias capítulo 4, né, verso 4 e 5. A lei de Moisés, a qual Deus prescreveu no Horebe, e preparar o caminho para a vinda do Senhor antes que ele venha e fira a terra. Então, veja, o remanescente tem que unir essas duas mensagens. Jesus parece fazer uma alusão a isso em Mateus capítulo 17. A gente já leu uma parte lá de Mateus 17, mas em Mateus 17, no verso 11, em resposta ao questionamento dos discípulos, Jesus disse: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Vocês estão percebendo aqui o verbo do futuro? Elias virá, Elias restaurará. Aí o verso 12 ele vai dizer: eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. E o verso 13 conclui dizendo que os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Olha que interessante. Jesus disse: Elias já veio. E ficou claro que esse Elias que já veio era João Batista. Mas Jesus também disse: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus parece dizer aqui que há uma dupla profecia, que assim como houve um Elias, um mensageiro profético que deveria preparar o caminho para o primeiro advento de Jesus, também haveria no futuro um outro Elias que deveria preparar o caminho para a segunda vinda dele, um Elias que estava no futuro. Interessante que quando a gente vai para o livro do Apocalipse, a gente encontra várias alusões a esse mensageiro, a esse Elias. Por exemplo, aqui no Apocalipse é dito que o povo de Deus fica no deserto, né, lá durante 1260 dias. Curiosamente, né, se a gente pensa nesse período, que são 3 anos e meio, né, mas 3 anos e meio profético, que simbolizam 1260 anos. Mas o período de 3 anos e meio foi o mesmo período que Elias orou para que não chovesse. Essa informação está lá no livro de Tiago, também está lá em Lucas capítulo 4. Então, veja só, há um paralelo, né? Elias no deserto, 3 anos e meio, e o povo perseguido no deserto por 1260 anos, 3 anos e meio proféticos, 1260 dias proféticos, correto? Apocalipse capítulo 14, verso 6, também fala de um mensageiro, né? E Apocalipse 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Interessante que a palavra anjo, em grego, que é a palavra angelos, significa literalmente mensageiro. E lá na profecia de Malaquias, que fala do mensageiro, Malaquias capítulo 3, a palavra hebraica, que é a palavra malach, também significa anjo ou mensageiro. Inclusive no Antigo Testamento grego, né, não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem no canto da biblioteca, que é a Septuaginta, conhecida como Septuaginta, é uma tradução do hebraico para o grego, e essa foi a Bíblia que os discípulos usaram para escrever os evangelhos, né? Eles citavam a versão grega, geralmente, não a versão hebraica. Lá em Malaquias, capítulo 3, a palavra que aparece para mensageiro é a palavra angelos, exatamente a mesma palavra usada em Apocalipse, capítulo 14. E olha que interessante, João vai descrever quem são esses santos, né, os mensageiros de Deus, ou o mensageiro de Deus, no verso 12. Ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Olha só que interessante, irmãos. Malaquias capítulo 4 fala de um mensageiro profético que une a mensagem de Moisés com a mensagem de Elias. E a mensagem de Moisés é a mensagem da
da lei. E a mensagem de Elias, como nós vimos, é a mensagem que aponta para o futuro, para a vinda do Messias. Então, nós temos dois elementos, o Messias e a lei. E os santos dos últimos dias são reconhecidos justamente por essa dupla missão: exaltar a lei de Deus que o Senhor prescreveu lá no Sinai, no Horebe, e também preparar o caminho para a vinda do Rei, para a vinda do Messias, para a vinda de Cristo. Então, essa é a missão do mensageiro profético. Essa missão está descrita no nome adventista do sétimo dia. Por quê? Como adventistas, nós acreditamos na breve vinda de Jesus, nós acreditamos que logo Jesus vai aparecer nas nuvens do céu e que nós somos chamados a preparar o caminho para essa vinda, pegando as 3 mensagens angélicas. Mas nesse contexto, nós também somos chamados a exaltar a lei de Moisés, a exaltar os mandamentos de Deus. Ellen White tem uma citação muito interessante na meditação A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 289, e ela diz assim: neste tempo de iminente apostasia mundial, Deus convoca seus mensageiros para proclamar sua lei no espírito e poder de Elias. Olha só que coisa. Assim como o João Batista pegou no espírito e poder de Elias, Ellen White diz que nós temos também que assumir essa função profética e pregar no espírito e poder daquele grande profeta. E ela continua dizendo: como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Jesus, chamava a atenção deles para os mandamentos, assim devemos dar, não como um sonido incerto, a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Com o fervor que caracterizou Elias, o profeta, e João Batista, devemos nos empenhar em preparar o caminho para o segundo advento de Jesus. Nessa passagem, Ellen White resumiu tudo o que eu disse até agora. Olha que interessante. Ellen White relacionou a obra de Elias, a obra profética de Elias, justamente com o Apocalipse capítulo 14. Olha que interessante. Ela diz assim: como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Jesus, chamava a atenção deles para os mandamentos, assim devemos dar, não com sonido incerto, a mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. E é interessante que na primeira mensagem angélica, né, Apocalipse capítulo 14, nós também temos, além da menção ao juízo, ao dia do Senhor, nós encontramos também a referência aos mandamentos de Deus, quando é dito o seguinte: aquele que fez o céu e a terra e o mar. Essa expressão é uma citação exata do texto de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11, uma referência ao 4º mandamento. Então, vejam só, a missão desse remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, é exaltar a lei de Deus e preparar o caminho para a vinda de Cristo. Como eu disse, isso está na essência, no DNA da Igreja Adventista. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão profética. Deus chamou vocês, Deus nos chamou, Deus chamou a Igreja Adventista para ser um movimento profético. Veja, o dom de profecia não é algo... há uma dimensão individual e coletiva. Deixa eu explicar bem isso. Algumas pessoas podem interpretar de forma equivocada. No sentido individual, o dom de profecia se aplica a Ellen White, se aplica à mensageira do Senhor, né, que o Senhor elegeu para nos comunicar mensagens especiais nesse último dia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, e essa é uma característica do povo remanescente, é um fato. Mas o povo remanescente em si, e aqui tem uma dimensão coletiva do dom profético, é profeta. Não profeta no sentido de Ellen White, né, que tem uma revelação especial, mas é profeta no sentido de que nós somos o mensageiro de Deus e temos uma mensagem para proclamar a toda a tribo, língua e nação. A principal função do profeta é ser o mensageiro de Deus. O profeta é aquele que vem e diz: assim diz o Senhor, e anuncia a palavra de Deus. E olha que interessante, nós vivemos um contexto semelhante ao de Moisés e semelhante ao de Elias, porque o Apocalipse vai retratar a realidade do remanescente como um ambiente de apostasia. Apocalipse 17 fala da igreja apóstata e retrata a igreja apóstata, e você vai ver que em Apocalipse 18, 19,
é retratado um ambiente pagão. A igreja apóstata vive em um contexto de paganismo. E nós somos chamados a sair dessa Babilônia, a combater essa idolatria da meretriz. E Apocalipse 18 é um chamado, né? Sai dela, povo meu. Então, nesse contexto de idolatria, Deus chama o seu mensageiro profético com uma mensagem para proclamar a cada tribo, língua e nação, que exalta a lei de Deus e diz: Jesus vai voltar. Então, nós somos chamados, assim como Moisés e Elias, a fazer essa mediação entre a humanidade e Deus e dizer que logo eles serão punidos. E aí vem a segunda mensagem angélica e a terceira mensagem angélica, que fala justamente do destino daqueles que recebem a marca da besta. Por fim, então, a gente pode dizer que Deus elegeu a Igreja Adventista do Sétimo Dia para uma missão profética. Nosso ministério é uma obra de reconciliação entre a mensagem da lei e a mensagem do Evangelho, entre Jesus e a lei, entre Moisés e Elias. Deus chamou cada um de nós para desempenhar essa missão profética, escatológica, a qual une a missão de Moisés, de apresentar a lei de Deus, e a missão de Elias, de preparar o caminho para a vinda de Cristo. E o Senhor nos desafia hoje, desafia a igreja de Vila Formosa, desafia cada adventista do sétimo dia, eleito para cumprir essa missão, a ser uma voz que clama no deserto. E eu quero ler com vocês Isaías 40, esse vai ser o último texto que nós vamos ler. Isaías capítulo 40, como eu disse, a mensagem do mensageiro profético de Malaquias está intimamente conectada com a profecia de Isaías 40. E aqui em Isaías 40, Deus diz o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade já está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui vem um elemento importante da mensagem profética desse mensageiro, que é apresentar o consolo, e não apenas o juízo, mas também consolar o povo de Deus. E aí é dito: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Então, quando isso for feito, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Hoje, queridos irmãos, o Senhor desafia você a ser essa voz que clama no deserto. Então, aceite essa missão, e Deus vai usar você poderosamente. Afinal, se eu e você, se nós nos calarmos, quem levantará a voz para dizer: temei a Deus e dai-lhe glória? Neste momento é como se Deus estivesse estendendo o manto de Elias para você, assim como o profeta Elias fez com seu ajudante Eliseu. Você também, nessa noite, não gostaria de vestir esse manto, aceitar esse chamado e unir a sua voz a esse clamor e ser esse mensageiro que prega da lei e da volta de Jesus no espírito e poder de Elias? Esse é o meu apelo, esse é o meu chamado, esse é o desafio que eu faço para você nesta noite, para que você cumpra a missão para a qual você foi chamado. E essa missão é ser o mensageiro dos últimos dias. Deus chamou a Igreja Adventista para ser um movimento profético. A Igreja Adventista é um profeta que anuncia a última mensagem de Deus para a humanidade. Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir esse sagrado ministério e a sermos como Elias e como João Batista, que foram homens exemplares e nos mostraram aí o caminho como ser um mensageiro relevante em um contexto de idolatria e um contexto de apostasia. Que Deus os abençoe e que, se a gente for um pouquinho como esses homens, a gente já vai conseguir completar a missão para a qual nós fomos chamados. Nesse assunto, convido vocês a
a ler a revista adventista da edição de junho, né, no mês que vem. Não sei quantos têm a oportunidade de receber a revista adventista, eu acredito que a revista é entregue nas igrejas, né, não sei se todos estão tendo acesso, mas a matéria de capa da revista adventista que eu escrevi, vai sair na edição do mês que vem, fala justamente sobre isso, sobre essa nossa missão profética, como o terceiro Elias. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, fica aí o desafio para você ler a revista adventista. Esse vai ser o tema da próxima edição da revista adventista, tá certo? Então, vamos curvar a nossa fronte e vamos falar com Deus. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, santificado, exaltado, bendito seja o teu santo nome. Senhor, neste momento, nós pedimos a unção do teu Espírito para que nós cumpramos a missão para a qual nós fomos chamados. O Senhor nos ajude neste mundo repleto de mal, de apostasia, de doenças, de enfermidades, a ser um arauto da lei e da vinda de Cristo, da vinda de teu Filho. O Senhor nos ajude a pregar esse evangelho, essa mensagem poderosamente, no espírito e poder que caracterizaram o profeta Elias. Que o Senhor nos abençoe para que nós cumpramos nossa missão profética e assim todo esse mal, todo esse sofrimento possa chegar ao seu fim o mais rápido possível. E assim todos nós poderemos estar para sempre com o Senhor, em tua companhia, sem pecado, sem mal, sem maldade, sem angústia, sem dor, sem perdas. Que esse dia possa chegar logo, Senhor. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Por Jesus. Amém. Muito obrigada, pastor André, pela linda mensagem. Nós continuaremos com os profetas menores no mês de junho. Pastor Gilson Brito já está convidado, confirmado. Pastor Michelson Borges, André Flores, Rafael Reis e pastor Edson Vicente da PAC. Que bom! Então, a nossa semana de profetas menores vai continuar no mês de junho. Obrigada.